Seja bem-vindo a mais um episódio de Copini Séries. Essa aqui é uma aula gratuita. Episódio número 140 e poucos ou 150, não sei. Falo de Goiânia. Deixe o seu Ei Copini, tô aqui. Hoje eu falo de Schopenhauer. Inspirado nessa pequena obra, A Busca Humana da Felicidade, Aforismos para a Sabedoria de Vida, do Schopenhauer, o filósofo conhecido como pessimista. Eu poderia começar esse vídeo, cara, como qualquer outro vídeo que cita-se filósofos ou filosofias. Schopenhauer foi um cara que nasceu não sei aonde, em tal época, influenciou tal e tal filósofo, tal e tal corrente filosófica, mas não. Eu acho que isso é coisa para filósofo que fica fazendo vídeo para filósofos. E hoje eu quero transformar coisas que eu li nessa obra, que eu aprendi nessa obra, juntamente com outros conhecimentos variados na internet, de Schopenhauer e outras obras que eu li, em ferramentas. Eu acho que desenvolvimento pessoal é transformar conhecimento em ferramentas. E como um cara que nem esse, quando ele escreve uma obra, ele quer que seu conhecimento seja passado e seja útil para alguma coisa. Então, se tratando de aforismos para uma boa vida, eu vou falar sobre Schopenhauer e a busca da felicidade. No início desse livro, ele diz que esse livro vai tratar de aforismos para ter uma existência mais feliz. Uma existência que seja melhor que uma não existência. Ou de uma maneira mais simples, é a arte de conduzir a sua vida da maneira mais agradável possível. Esse vídeo e qualquer outro vídeo meu, qualquer episódio dessa série, não visa trazer para você soluções práticas, conceitos práticos que você vai aplicar, mas visa trazer entendimento, visa trazer amplitude e clareza mental. Mesmo que o objetivo sempre seja transformar conhecimento em ferramentas, não se trata de coisas absolutamente práticas, e sim de entendimento. O entendimento, ele te deixa mais próximo daquilo que tu quer chegar. Quer ter felicidade? Então vamos ter um entendimento sobre ela. E não uma série de coisas que você deve fazer ou que você não deve fazer, mas sim o entendimento. O Aristóteles separou em 3 classes as determinações da vida humana. São elas, número 1, os bens externos. Número 2, os bens do corpo. E número 3, os bens da alma. O Schopenhauer criou em cima disso. Manteve essa tríade, só mudou um pouquinho os nomes, e aprimorou um pouco. E separou essas 3 determinações fundamentais em 1, daquilo que se é. Número 2, daquilo que se tem. E número 3, daquilo que se representa. Daquilo que se é, obviamente, é aquilo que nós somos. Mas não só a nossa essência, a nossa alma, nosso caráter, mas também a nossa aparência, é o que nós somos, né? A nossa saúde, nós também não temos saúde, mas somos saudáveis. Tudo aquilo que nós somos, tanto interno quanto externo. Daquilo que se tem, são simplesmente os bens materiais adquiridos ao longo da vida, de qualquer espécie. E daquilo que se representa é a opinião dos outros sobre nós, mas não no sentido chulo, é o que nós somos aos olhos dos outros. Em palavras simples, nossa honra, nossa fama, nosso respeito, nosso posicionamento dentro de uma sociedade. Cada um desses 3 pilares tem o seu peso na felicidade e no bem-estar humano. Dentre eles, o principal, aquilo que nós somos, é o que tem maior peso. Eu vou começar falando aqui da terceira parte, daquilo que se representa. Isso é a nossa existência na mente alheia. Então, quanto mais pessoas nos conhecem, nos reconhecem, sentem, percebem a nossa fama, parece que maiores nós somos. Independente disso ser superficial ou não, ser bom ou ser ruim. E é isso que traz a questão da honra, do posicionamento e da fama. Nenhum homem, ou melhor, nenhuma pessoa resiste a um elogio. Você pode elogiar qualquer pessoa e ela vai gostar daquilo, mesmo que ela tenha todo um conhecimento sobre fama, não ser algo assim tão profundo, ou sobre o ego. Ninguém resiste a um elogio. Todo mundo gosta de ser enaltecido, direta e indiretamente. Algumas pessoas buscam isso, têm o norte da sua vida nisso, e outras ficam felizes quando são enaltecidos assim, do nada.
Esse é o ego, o nosso ego, que sempre busca elogios e que sempre fica vulnerável quando recebe um elogio. Muitas pessoas colocam a felicidade apenas nisso. E isso sim, aumenta um pouco a nossa sensação de felicidade. Só que, proporcionalmente, ao quanto nós somos vulneráveis ou abertos a elogios, também estamos vulneráveis a críticas, ou seja, a opinião dos outros, um elogio, um afeto das outras pessoas, um reconhecimento, ele ativa o nosso ego, o nosso reconhecimento, nossa fama, a nossa representação daquilo que nós somos para os outros. Só que ao mesmo tempo, quanto mais aquilo é ativado, mais vulneráveis estamos para críticas também. Ou seja, um elogio pode deixar as pessoas felizes, mas também uma crítica pode destruir. Quanto mais feliz você fica quando recebe um elogio, um reconhecimento, mais triste você fica quando recebe uma crítica. Você pode se tornar cada vez mais vulnerável pelas críticas. Schopenhauer, de uma época passada nossa, falava muito da honra. Os homens daquela época davam muito valor ao que se chama da honra cavalheiresca. Você tem que defender a sua honra. Então, se alguém xingava um cara, alguém criticava ou ofendia, esse cara tinha que defender a sua honra, porque a imagem dele foi ferida para a sociedade. E é como se fosse ferido ele mesmo. Então aí é uma questão de você saber o quanto da sua honra, o quanto da sua imagem na representação alheia é você. Eu digo, é você sim, mas é bem pouco. Tudo que tem a capacidade de te aumentar, de te enaltecer, também tem a capacidade de te diminuir. Ainda dentro dessa parte daquilo que nós representamos, daquilo que se representa, temos o orgulho, a vaidade e a ambição. E o que são tudo isso? São maneiras de conseguirmos estima de fora e não de dentro. A de dentro é a autoestima. Mas nós também buscamos estima de fora. A estima de fora é baseado na reação que eu quero causar nos outros, ou seja, o orgulho daquilo que eu sou. A vaidade, ou seja, a imagem que eu quero construir e ficar cada vez mais bonito para que as outras pessoas me percebam, é uma busca de estima externa, que também, obviamente, complementa a felicidade nesse sentido tão amplo que nós estamos falando. Só que nem se compara à autoestima. E você que busca autoestima, agora sabe que orgulho, vaidade e ambição não são autoestima, são estima. Ou seja, estima das outras pessoas para você e não de você para você mesmo, autoestima. Daquilo que se tem. Epicuro dividiu as carências humanas em 3 também. Número 1, as carências naturais necessárias. Número 2, as carências naturais não necessárias. E número 3, as carências que não são nem naturais e nem necessárias. Vou falar dessa última apenas, que uma carência que não é nem natural e nem necessária seria então o luxo, o apego aos bens materiais, a riqueza. E o grande ponto disso, relacionado à felicidade, é a insatisfação. Schopenhauer é sim pessimista e ele sempre diz que felicidade não se trata de buscar a felicidade, mas sim fugir da infelicidade. Não se trata de buscar o prazer, mas sim de fugir da dor. Não com essas palavras, eu não lembro exatamente daqui, mas a ideia é essa. Então, se trata de você fugir das suas carências. Nós temos carências naturais, ou seja, a fome é considerada uma carência. Se nós estamos com fome, temos uma sensação de desconforto que nos motiva a buscar alimento, precisamos de nutrientes para nos mantermos vivos. Nesse meio tempo tem a sensação de prazer, de alimentos que estimulam o nosso prazer, a nossa gula. Também temos necessidades, carências sexuais. Você precisa, a sua máquina instintiva, que nós chamamos de corpo, precisa de um contato com o corpo do sexo oposto. Precisa sentir pele com pele. Se você não tem isso, acaba ficando mal-humorado. É uma necessidade de reprodução. No meio do caminho temos o prazer, que, diga-se de passagem, é muito mais importante para a humanidade hoje do que a própria reprodução. É assim que nós enxergamos tudo isso hoje. Prazer.
Mas temos essas necessidades que não são nem essenciais e nem naturais, que é a necessidade do luxo, a necessidade da riqueza, e muitas pessoas não têm necessidades disso. É lógico que não são todas. Só que aí está a grande questão da relação de tudo isso com a felicidade. Quando eu tenho a primeira vez na minha vida a sensação de riqueza, aquilo é uma glória, aquilo me deixa muito feliz, me deixa um sentimento de muita capacidade. O cara que comprou o primeiro carro, ou quando você trocou seu carro e pegou um carro melhor, aquilo dá uma sensação muito boa. Só que essa sensação muito boa, ela é muito curta. E você precisa de muito esforço para conseguir. Depois você tem mais esforço para conseguir a próxima etapa da sua vida, onde você tem mais riqueza, né? E acaba percebendo que a recompensa não foi tão gloriosa quanto da primeira vez. E cada vez ela é mais fraca, cada vez ela causa menos efeito em você. Essas carências são o motivo que causam infelicidade nas pessoas. Então, ter felicidade é uma questão de trabalhar no negativo. É uma questão de entender perfeitamente o que gera infelicidade nas pessoas. Essas carências, né, geram infelicidade. Olhando para todas essas carências, percebemos que muitas delas são facilmente supridas, né? De maneira fácil e natural. Agora, outras, você consegue supri-las também, mas demora, mas tem muito esforço, passa por muito sofrimento e muitas vezes não compensa. A causa é você trabalhar, ficar mais foda, subir de nível na vida, e a consequência seria talvez a riqueza, né? Ou a sensação temporária de felicidade. Isso tudo é para você entender o que gera insatisfação nas pessoas. E muitas vezes achamos que algumas coisas vão nos satisfazer, mas não nos satisfazem nem um pouco, o que é um grande gerador de infelicidade. Repetindo mais uma vez, isso é para você entender o que gera infelicidade nas pessoas. Portanto, não entenda mal. Nem Schopenhauer, nem eu, estamos dizendo que a busca de prazeres e busca de aquisição de bens materiais é algo errado. Não é. Está sendo dito que aquilo que se tem, ou essa vontade de se ter mais, pode ser tanto uma fonte de felicidade quanto uma fonte de infelicidade. Um parênteses aqui que eu gostaria que você entendesse muito bem. Imagina aqui na tela um gráfico onde nesse ponto eu coloco a palavra carência e nesse ponto eu coloco a palavra tédio e no meio tem uma linha. E imagina que a humanidade ela fica transitando, às vezes muito rápido, às vezes leva a vida inteira, de chegar do ponto de carência ao tédio, ou seja, satisfazer as carências e lutar contra o tédio. Segundo o livro, né, aqui é dito uma coisa muito interessante. Claro, talvez você interprete errado, mas tenta pegar nas entrelinhas. Pessoas inferiores lutam contra suas carências. Talvez ele queira dizer pessoas inferiores como classe baixa, classe média, e pessoas superiores, segundo as palavras dele, onde ele quer dizer pessoas ricas, lutam contra o tédio. Quando você tem carências, ou seja, talvez você passa fome, talvez você não se satisfaça sexualmente, talvez tu tenha qualquer outro tipo de carência, e carência nesse sentido, leia-se necessidades, você está impedido de ser pleno e feliz, porque essas carências te deixam infeliz. Elas consomem a tua infelicidade. Então você trabalha, você cresce e aí você chega aqui no meio dos dois. Esse ponto é o ponto máximo da felicidade. Mas aí você ainda segue no seu caminho e chega no ponto da riqueza, onde você tem tudo e tem todas as carências supridas. Aí você cai no tédio. E segundo ele, o tédio é uma fonte muito maior de infelicidade do que as necessidades. Ele deu um exemplo muito interessante, uma analogia que casa muito bem com a situação que nós estamos vivendo. Nós, no mundo atual, somos, em tempos normais, pessoas que trabalham muito, né? Muito, tudo e muito rápido. Aí estamos agora presos em casa e não temos mais muita coisa para fazer. Caímos no tédio. Só que o tédio, para muitas pessoas, ele faz sofrer muito mais do que a necessidade. E é claro, tem pessoas que estão passando tanto pelo tédio quanto pela necessidade. E aí complica. Ele faz analogia dizendo que o desgaste laboral, o desgaste do trabalho das pessoas de todas as épocas gera infelicidade, cansaço físico. Você tem a sensação de missão cumprida, mas tem desgaste físico, um envelhecimento precoce. Ganha dinheiro, ganha as suas coisas, mas se desgasta mentalmente, se desgasta fisicamente. Enquanto que o rico aqui, que está no tédio, ele tem tudo. Aí então as pessoas pensam que
A eliminação dessas necessidades, dessas carências, ou seja, não precisar mais de nada, estar satisfeito com tudo, de todos os prazeres, tanto sexuais quanto qualquer outro tipo de prazer, estar tudo satisfeito, tu vai ter uma existência feliz, mas não vai, tu vai cair para esse lado. Então, não tendo nenhuma necessidade, nem alguma coisa que norteia a tua vida, que te coloca para andar em uma direção, estamos no tédio, estamos no niilismo, estamos totalmente apáticos. E esse, na minha humilde opinião, é o ponto máximo da infelicidade. Então, o mais próximo que podemos ter de felicidade no mundo de hoje seria o meio do caminho entre as necessidades e o tédio, ou seja, a satisfação total das necessidades. Esse ponto daquilo que se é, segundo Schopenhauer, é o ponto que mais define a sua felicidade. Os outros dois pontos, você tem mais controle, você controla mais aquilo, você tem a capacidade de enriquecer ao longo da vida, de conquistar tanto a fama, a estima das outras pessoas, quanto riquezas e bens materiais. Você tem essa capacidade, eu tenho, todo mundo tem, apesar das chances diferentes, dos caminhos diferentes que as pessoas têm. Porque isso se torna mais controlável, de certa forma, através da nossa potência e capacidade. Só que mesmo assim, isso define até certo ponto a nossa felicidade. Não define nem a metade, para falar a verdade. O que define, de fato, é aquilo que nós somos. Porém, aquilo que nós somos é algo muito subjetivo e nós não temos muito controle sobre isso. Só que também não temos uma falta total de controle. Porque aquilo que nós somos define todo o resto. Aquilo que nós somos, digamos que vem de dentro, mas não dentro no sentido alma, espiritual ou coisa assim. É aquilo que nós somos, em essência. Isso vale para a nossa maneira de pensar, para o nosso corpo, para a nossa aparência, nosso caráter, nossa energia, tudo, nossa saúde principalmente, né? Então, tudo que não é isso, digamos que venha de fora, que são os dois itens anteriores que eu falei, daquilo que se tem e daquilo que se representa, que são fatores que modificam um pouco a nossa felicidade e infelicidade, mas não determinam. Ou seja, são fatores, não o daquilo que se é, mas os outros dois, que são fracos, variáveis, líquidos, volúveis, voláteis e principalmente são temporários e são muito difíceis de conseguir. Ou seja, chega numa etapa da vida em que comprar um carro novo talvez seja um pouco difícil, mas não traz tanta felicidade como nós imaginamos que trouxesse. Enquanto que, se você comparar aquilo que você é, pode trazer felicidade. Provavelmente você já tem essa felicidade, que não é um pote de ouro no fim do arco-íris, mas não percebe. Você vai perceber no momento que você ficar doente. Uma doença, uma dor física, é o fator principal que pode tirar a tua felicidade, que pode te deixar, de certa maneira, debilitado ou preocupado mentalmente com a sua própria doença. Segundo aqui o livro, a saúde, ou a falta dela, é o fator principal para a infelicidade. Ou seja, nós só reconhecemos isso quando nós não temos saúde. Estamos doentes, né? Aí sim, aí tu daria tudo para terminar a doença. Como dizem, né? Mesmo que você seja rico e famoso, se você não tiver saúde, você é apenas rico e famoso. Isso não significa que ser rico e famoso seja algo ruim e que você não deva buscar isso quando está saudável. Isso só significa que fama e riqueza têm menos peso do que saúde. Significa também que daquilo que se é, aquilo que nós somos, a saúde ou outra coisa que está em nós, é o que é mais influente sobre a nossa felicidade, mas também não é a única coisa que influi na nossa felicidade. Nesse ponto entra uma referência de Aristóteles, dizendo que Aristóteles percebeu que os homens que eram muito gênios, tinham um intelecto muito foda, ou eram muito bons em alguma coisa, geralmente eles eram melancólicos ou tinham um gênio muito forte, né? Eram difíceis de lidar, eles eram muito irritados, porque todo o seu intelecto, o seu dom, ou aquilo que tornava eles bons, muito bons naquilo que eles eram, era um negócio que eu não sei explicar dentro deles, uma potência, digamos assim, que ao mesmo tempo em que transforma eles em pessoas muito boas, pessoas destacadas,
É como se ele tivesse um poder que ele não soubesse controlar, então ele se torna também muito irritado ou muito melancólico. É o ônus e o bônus de ser muito bom em alguma coisa ou de ser destacado. Ou seja, daquilo que se é, também pode se trazer coisas boas ou coisas ruins, felicidade ou infelicidade. Nesse ponto, nós ainda não chegamos em uma conclusão exata do que é felicidade e de como conseguir isso. E nós nem vamos chegar, porque como eu disse no início dessa aula, isso aqui não se trata de chegar em pontos exatos e nem de soluções exatas. Não se tratam de soluções, se tratam de questionamentos. Mas eu acho que com tudo isso, te fez entender de uma maneira mais ampla o que é a felicidade que as pessoas tanto falam, que ela não é esse pote de ouro no fim do arco-íris, e entender o que gera a infelicidade no quesito autoconhecimento é meio caminho andado para se ter mais felicidade, como se você estivesse lá atrás sem conhecer nada sobre o mundo e sem conhecer nada sobre você mesmo. E ainda assim, entendendo exatamente o que é felicidade, infelicidade e o que te causa infelicidade, ainda assim você não garante a sua felicidade completa. Eu vou deixar aqui agora algumas máximas que vão te ajudar ainda mais a entender a felicidade segundo Schopenhauer. Os dois grandes vilões da felicidade, foi os que eu falei antes, né? São a carência / necessidades e o tédio / apatia. Carência, tédio. E o mais próximo da felicidade é estar no meio dos dois. Só que é óbvio, você não fica aqui por muito tempo. Você cai para cá ou cai para cá. E a vida consiste em ficar migrando de um para o outro. E não há nada de errado nisso. Como eu disse antes, de um lado, nós temos as pessoas, de certa forma, sendo infelizes porque tem uma certa fadiga do trabalho, um certo cansaço. Se você tem mais de 25 anos, sabe do que eu estou falando. Só que se elas pudessem eliminar isso, eliminar da vida o ato de ter que trabalhar para ter o seu sustento, ou se o cara é muito rico e pensa, não, eu não preciso mais trabalhar, ele vai cair para esse lado, porque ele não vai ter mais o que fazer. O homem é laboral. O homem tem que ser útil para o mundo. Então ele vai cair num tédio, numa apatia tão grande, porque ele vai se sentir completamente inútil em relação ao mundo. Inútil em relação à sociedade que ele vive. Ele pode até mentir para si mesmo. Vou aproveitar a vida agora. E ele tem alguns momentos de prazer, sim, só que esses momentos caem naquele loop, né? Você precisa cada vez de mais prazeres intensos para realmente se satisfazer. E os momentos de satisfação se tornam cada vez menores, porque está se sentindo inútil em relação ao mundo. O tédio, a apatia, a satisfação total das necessidades, ter tudo que você quiser, a hora que você quiser, te torna um sujeito apático. Para você entender um pouquinho melhor aquilo que eu estou falando, numa linguagem mais contemporânea dessa apatia, pensa naqueles caras famosos, que ficaram famosos, assim, artistas, youtubers, que do nada cresceram e têm muita grana e caem em uma depressão, em uma crise existencial. Eles caíram aqui, nesse ponto, uma apatia. Mesmo que em alguns momentos eles sejam felizes, a maior parte da existência deles é aqui, sendo apáticos. Conhece alguém assim? Te veio na cabeça alguém assim? Deixa nos comentários aí. Para resumir então, a sua felicidade sempre será mais consistente quando ela partir do seu núcleo, quando ela partir de você mesmo. Você consegue extrair felicidade de fora, você consegue extrair felicidade de bens materiais, de fama, riqueza, admiração, mulheres, prazer, comida. Mas tudo isso tem menos peso sobre você do que uma felicidade que vem de dentro. E uma felicidade que vem de dentro, calma que eu não estou falando de nada espiritual, de nada religioso, e sim de você ter um bem-estar, de você para você, saúde, energia, um humor mais ou menos estável, uma emoção mais ou menos estável, você estar bem, de bem com as pessoas ao seu redor, você não ter nenhuma doença incomodando você ou algum familiar seu, você não ter nenhuma preocupação financeira, mas ao mesmo tempo sabendo que tem que trabalhar no dia seguinte para garantir o seu sustento. Mais ou menos isso é a felicidade. O mais próximo de uma felicidade consistente que se pode ter. E ainda assim, não é tão consistente assim.
E eu não falo isso por pessimismo, falo isso por entender o mundo como ele realmente é. E não acho isso ruim. Para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui um último pensamento, que eu acho ser o ápice da felicidade, que é a execução da sua potência. E eu entendo que isso é para poucos. Alguns podem chamar isso de encontrar o seu propósito, ou encontrar um propósito divino, ou trabalhar com aquilo que se ama, ou coisas assim, né? Entendemos que isso não é para todos e nem todas as pessoas têm chance de alcançar isso ao longo da vida. Quero dizer que o prazer que nós sentimos, ele é um resultado de uma ação. O prazer, ele não é um fim em si mesmo, ele é sempre uma consequência de uma ação passada. Abre aspas. A felicidade de uma pessoa consiste no exercício desimpedido da capacidade em que ele se destaca. Ou seja, se a pessoa descobriu na vida dela que ela tem um dom, ela é muito boa cantando ou jogando futebol, ou é muito boa com as palavras. Se ela descobriu aquilo, no momento em que ela está executando aquilo, aí sim ela está no ápice da felicidade. E ela faria aquilo até de graça. Não necessariamente ela vai fazer isso para ter o ganho, o sustento de vida. Talvez possa ser sim o sustento, ou talvez possa ser um hobby. Mas a felicidade em ápice, no momento em que ela está executando a sua potência, ela é sentida na ação, durante a ação. Vamos pegar o exemplo do futebol. Digamos que um cara ele descobriu que ele é muito bom jogando futebol. Então ele é feliz no momento em que está jogando. E não feliz com aquilo que ele ganha por jogar futebol. É claro que um cara muito rico vai ficar muito mais feliz. É lógico. Mas como eu disse, a felicidade externa é mais fraca. É mais temporária. Abre aspas. Quem nasceu para um talento, encontra nesse talento a sua mais bela existência. Fecha aspas. Vou encerrando essa aula por aqui. Obrigado pela atenção. E antes que você feche esse vídeo, eu quero te dizer que tudo que é falado aqui nunca teve e nunca terá o objetivo de trazer para você uma solução. Se você clicou nesse vídeo em busca de felicidade, talvez seja uma pessoa infeliz. Eu não vou dar para você, nem aqui, nem na minha escola de desenvolvimento pessoal, e você nem vai encontrar em livros assim a solução para a sua infelicidade. Mas você chega mais próximo de um entendimento do que é felicidade, do que não é, do que te deixa infeliz, do que deixa os seres humanos no geral infelizes. E o que eu posso te ajudar, te dizendo aqui que o mais próximo de um ápice de felicidade seria a execução do seu talento, é te dar um pouquinho de conhecimento ao qual você vai usar para ter autoconhecimento e assim, quem sabe um dia, descobrir qual é o seu talento. Descobrindo esse talento, talvez um dia consiga transformar isso em sustento, ou talvez não. O mundo é injusto e eu não posso fazer nada em relação a isso. De qualquer maneira, muito obrigado pela atenção. Quero que você saiba que eu tenho uma escola de desenvolvimento pessoal em que eu ensino, com base naquilo que eu estudo, coisas que vão te tornar mais apto a se virar no mundo atual. Sem nenhuma solução, sem nenhuma fórmula mágica. Nunca interprete um vídeo meu como uma solução para algum problema que você possa ter. Isso não existe. Ou talvez exista, e eu não sei. Eu trabalho mais com a reflexão, com o entendimento, com a expansão da envergadura intelectual. Nessa minha escola, eu tenho como missão uma jornada de autoconhecimento, uma jornada intelectual de autoconhecimento e uma aquisição de competências em si mesmo, que vão fazer com que você seja, até certo ponto, uma pessoa mais potente, que tenha mais capacidade de crescer as etapas da vida e dessa forma desfrutar um pouquinho mais da felicidade. Deixe o seu Ecopini aqui. Muito obrigado pela atenção. Deixe o like no vídeo. Confira se está inscrito nesse canal. E nos vemos no próximo episódio. E antes que tu saia do vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Eu sei que a gente vive em um mundo onde muitas pessoas são alimentadas pelo ego de ter muitos e muitos seguidores. Eu quero sim que você me siga no Instagram, porque eu estou me esforçando muito para produzir conteúdo diário de alta qualidade nessa rede social. O link do meu Instagram está na descrição. Eu te aguardo lá.